Glória a Deus. Nós estamos já quase terminando a nossa leitura, o nosso estudo sobre a carta de Paulo a Efésios, a igreja de Efésios, a igreja da cidade de Éfeso. Então hoje nós vamos para o capítulo 5. Aleluia! E eu creio que o Senhor vai falar de uma forma sobrenatural, como Ele já vem falando nas nossas vidas. Ele já vem nos mostrando direção. E assim nós vamos dar início então ao capítulo 5. E vai faltar só o capítulo 6 e a gente termina esta carta de Paulo, escrita para a igreja de Éfeso. Essa carta é uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso e também para o pastor daquela igreja, que era Timóteo. Esta igreja, ela foi plantada numa cidade onde havia muita idolatria, muitos deuses pagãos, muitas pessoas que seguiam o caminho errado, seguiam o caminho de obras de feitiçaria, bruxaria e tudo mais. E Paulo implanta esta igreja, fica ali naquele lugar durante quase 2 anos, e ele então cuida de Timóteo, ensina Timóteo, discipula Timóteo e deixa Timóteo ali cuidando daquela igreja, e ele vai seguir viagem. E ele então, sabendo das dificuldades que aquele povo estava passando naquela igreja que foi plantada nesta cidade, Paulo escreve esta carta para esse povo. Então, do primeiro capítulo até o capítulo 4, Paulo trouxe muita coisa importante, muita riqueza da palavra do Senhor, muitas revelações, muitos segredos ali da parte do Senhor para aquele povo, para que eles não desistissem e para que eles pudessem suportar firmes o que eles estavam passando ali naquele tempo. Então nós vamos continuar agora, Efésios capítulo 5, a partir do verso 1. Aleluia! Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não pratiquem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, Aleluia. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor,
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui está o capítulo 5 da carta de Efésios. O capítulo 5 ele vem trazendo ensinamentos importantíssimos da parte de Paulo. Ele já começa assim bem suave. Sejam imitadores de Deus. Ele já está falando para a gente, a vida de vocês precisam olhar para Deus e imitar tudo que Ele faz. Olhar para Jesus e imitar tudo que Ele faz. Fazer o que Ele faz, não o que a gente quer. Jesus, Ele veio fazer o que Deus mandou que Ele fizesse. Aleluia. Será que tudo que Deus mandou Ele fazer, Ele queria fazer? Não sabemos. Mas Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Se nós formos caminhar ali nos evangelhos, em várias passagens nós vamos ver Jesus falando: estou fazendo a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Tudo pela vontade do Pai. E aqui Paulo já começa: vamos ser imitadores. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para Deus, seguir o seu exemplo e ser como eles, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo amou. O que Paulo está falando? Vocês precisam imitar a Deus e amar como Jesus. Amem como Jesus amou. Olhe para as pessoas como Jesus olhou. Cuide das pessoas como Jesus cuidou. Ensine as pessoas como Jesus ensinou. Perdoe as pessoas como Jesus perdoou. É isso que Paulo está falando. Ele já começa o capítulo 5 dando uma sacudida. Olha, depois de tudo isso que eu falei para vocês, agora eu falo isso. Ame como Jesus amou. Seja imitador de Deus. Seja imitador de Cristo. Você já tem informação o suficiente para caminhar dessa forma. E ele também falando também sobre as coisas que nós fazemos quando nós não estamos buscando a Deus e não estamos buscando o Espírito Santo na nossa vida, como até já foi falado aqui. Então ele fala sobre a imoralidade sexual, impureza, avareza, que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não seja nem sequer mencionado entre vocês. Ele não falou nem de cometer o ato. Ele falou assim: vocês não podem nem pensar em falar uma coisa dessa, porque vocês são o quê? Santos, como convém a santos. Uma pessoa que busca a santidade, uma pessoa que busca ser imitador de Cristo, uma pessoa que busca amar como Cristo, que busca fazer a vontade do Pai, não pode nem passar pela mente dela pensamentos impuros.
pensamento de avareza, pensamento de imoralidade. Então Paulo não dá nem opção. Se não pode pensar, quem dirá fazer? Então aqui Paulo ele já vem, neste capítulo, ele vem ali dando uma chacoalhada naquele povo. Eu já dei a direção para vocês, eu já expliquei para vocês como é agora, eu já expliquei para vocês o que Jesus fez, qual era o propósito de Jesus, o que ele veio trazendo para vocês. Agora vocês precisam se posicionar. Sejam imitadores de Deus, amem como Cristo amou, e não convém nem que passe na cabeça de vocês pensamentos impuros, pensamentos que vão trazer destruição para a vida de vocês. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas e inocentes, porque não convém. A questão não é ser proibido, a questão é que para nós isso não convém. Em Romanos, Paulo vai falar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu, como cristão, eu preciso saber o que me convém fazer, o que me convém falar, o que me convém pensar. Então eu preciso passar na peneira todas essas coisas, porque há coisas que a nós não convém fazer e a nós não convém pensar. E ainda diz, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Paulo também fala, em tudo dai graças. Está difícil? Dá graça. Está feliz? Dá graça. Teve uma vitória? Dá graça. Está doente? Dá graça. Em tudo dá graça. Então ele fala, digam palavras de ação de graça. Palavras que vão trazer conforto para a nossa alma e para o nosso espírito. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Se a pessoa é imoral, se ela vive com imoralidade é na parte sexual, se ela vive com impureza, ela vive uma vida impura, ela vive uma vida errada. E se ela é avarenta, e ele ainda coloca, avareza é idolatria. O que é avareza? Avareza é relacionado ao dinheiro, é relacionado a bens. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela ganha um determinado salário, que ela pode dar uma vida mais confortável para sua família, mas ela pega aquele dinheiro e fica guardando só para ela. Aquele dinheiro ele passa a ser mais importante na vida dela. Tudo é ao redor daquele dinheiro. Tudo vai naquele dinheiro. Então tudo que a pessoa vai fazer, primeiro ela coloca o dinheiro na frente. Então ela compra alguma coisa, aquilo vira o Deus dela. Aquilo fica acima de qualquer pessoa. E quando fica acima de qualquer pessoa, é idolatria. Quando fica acima de Deus, é idolatria. Isso é muito preocupante, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu sou um esposo que não trai, eu sou um esposo que não mente, eu sou um esposo que cuida da casa, eu sou um esposo que cuida da esposa, mas é uma pessoa avarenta, é uma pessoa que não faz nada para a esposa, é uma pessoa que não faz nada pelos filhos, porque ela está preocupada em ajuntar riquezas, ajuntar bens, ajuntar dinheiro. Então ela está vivendo para aquelas coisas e não para o Senhor e para a sua família. Isso é muito preocupante. E essa pessoa não é do reino de Cristo nem do reino de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra para a gente entender a palavra, para que a gente possa viver em paz. Porque se a pessoa não entende a avareza como uma idolatria e um pecado, ela acha que porque ela faz as outras coisas certinhas, está tudo bem, mas não está tudo bem. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. A gente não pode nos deixar enganar pelas coisas do mundo, pelas pessoas que estão no mundo, que são os filhos da desobediência, que eles tentam nos enganar, eles tentam trazer situações da nossa vida para que a gente se perca, para que a gente não entenda mais o que está acontecendo, para que a gente comece a olhar
enxergar as coisas de Deus como algo que pesa na nossa vida. E na verdade não é assim, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas você só vai na igreja, você não vai no show assim, você não faz isso, você não bebe, você não aquilo ali. Se a pessoa souber falar direitinho, e se ela te pegar num dia que talvez não está muito fácil para você, ela pode te levar para o lado dela. Aí você está sendo enganado por essas palavras vazias e que são entregues a você pelos filhos da desobediência. E os filhos da desobediência, eles vão sofrer a ira de Deus. Eles vão estar debaixo da ira do Senhor. Não pratiquem daquilo que eles fazem. Ah, mas aí eu quero fazer aquilo porque fulano faz. Eu quero ir em tal lugar porque fulano vai. Você não é fulano, não. Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você tem que fazer o que está na palavra. Você tem que viver como santo, aqui como Paulo falou. O que não convém a você por ser filho de Deus, não faça. O que não convém a você, que vai tirar você, que vai fazer com que você perca a herança do reino de Deus, não faça. Não faça. Não caia nas palavras vazias. É isso que Paulo está falando. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. No passado a gente vivia nas trevas. No passado nós éramos filhos da desobediência. A gente queria viver para agradar o nosso eu. A gente queria viver para agradar a nossa carne. Era para isso que a gente vivia. A gente não passava vontade, não. A gente não tinha aquela preocupação, mas será que eu posso fazer isso? Mas será que isso vai me fazer bem? Será que lá no futuro vai estar tudo certo? Será que Deus me ama? Será que Deus me perdoa? A gente não preocupava, porque a gente era o quê? Filhos da desobediência. A gente vivia nas trevas, porém agora isso mudou. Se eu mudei de pai, se eu mudei de casa, se eu mudei de família, se eu mudei a minha direção, a minha conduta automaticamente, por consequência, ela vai mudar. Se eu fiz toda essa mudança, mas as minhas atitudes não mudaram, então essa mudança não foi verdadeira. Então eu não sou assim um filho da luz do Senhor, não. Eu estou meio que uma velhinha meio apagando. Na hora que o negócio está bom, a luz apaga. Na hora que o negócio está ruim, eu busco o Senhor, aí a luzinha acende. Eu preciso ser filho da luz todos os dias, sempre, a qualquer situação e a qualquer momento. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aleluia. Nós precisamos viver em bondade, justiça e verdade. Nós precisamos ser bons para com os outros. Ah, mas aí se fulano fizer alguma coisa com você, você vai ser boa com ele? Sim, porque eu tenho um pai justo. Esse pai que é justo, ele vai olhar a minha situação e ele vai ser o meu juiz. E ele vai me justificar da forma dele, não da forma que eu espero. O Senhor tem a forma dele de tratar com cada um de nós e com cada um dos nossos erros. Então nós precisamos viver em bondade, viver uma vida justa. Nós temos o nosso Deus Pai, que Ele é o nosso juiz, Ele nos julga. Mas nós temos as ordenanças que nos fazem viver uma vida justa. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós precisamos viver caminhando no que é certo e também em verdade, porque a mentira é do inimigo. Ele é o pai da mentira e Deus é da verdade. Então, se nós estamos caminhando na luz do Senhor, nós precisamos viver na verdade, seja ela qual for. Ah, mas eu não vou falar a verdade para ele, não, senão ele vai ficar chateado, ela vai ficar chateada. Meu Deus, se você mentir, está sendo pior. Porque quando a pessoa descobrir a verdade, você vai ter dois problemas. Porque você mentiu para ela e porque você não foi obediente a Deus. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor.
Nós precisamos descobrir todos os dias como nós vamos viver de forma que nós vamos agradar ao Senhor. E a palavra nos dá essa direção. A Bíblia nos mostra como nós podemos agradar ao Senhor, como nós podemos viver uma vida que alegra o coração do Senhor. Eu posso ser bom, eu posso ser justo, falar a verdade, mas o que mais agrada ao Senhor? Descubra direto com Ele. Você pode orar e perguntar a Ele: Senhor, o que eu posso fazer mais para te agradar? O que está faltando na minha vida? O que está faltando nas minhas atitudes, nas minhas palavras? Então nós precisamos descobrir direto com o Pai o que nós precisamos para agradar a Ele. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-la. Jesus, ele veio trazendo a justiça, ele veio trazendo ensinamentos e direção, e ele reprovou pessoas quando foi necessário. Ele reprovou no templo, quando ele chegou lá e estava vendo o comércio ali naquele templo. Ele reprovou, ele não teve meio termo. Ele: aqui é a casa do meu pai, uma casa de oração, não é a casa para vocês fazerem isso. Então nós precisamos ser cúmplices, não podemos ser cúmplices de obras infrutíferas das trevas. Nós não podemos participar. Às vezes nós temos grupos de amigos que nem todos ainda conhecem o Senhor, mas são pessoas que nós amamos, são pessoas que nós convivemos, e por vontade do Senhor essas pessoas ainda caminham conosco, porque as pessoas que estão conosco, o Senhor pode afastá-las, como o Senhor pode trazê-las para perto de nós. O Senhor é que sabe quem deve ficar ao nosso lado. Mas como é que há pessoas que não conhecem o Senhor e ainda estão próximas a nós, e elas vão fazer coisas que são o quê? São coisas infrutíferas das trevas. Nós não podemos comportar. Nós não vamos deixar de amar a pessoa, nós não vamos deixar de tratar bem a pessoa, nós não vamos deixar de falar de Jesus para essas pessoas, mas as atitudes dessa pessoa, que são atitudes contrárias à palavra do Senhor, nós precisamos reprovar. Nós precisamos ser firme nesse posicionamento. Olha, eu gosto mais de você, mas isso aí que você está fazendo não está certo. Isso aí que você está falando não está certo. Essa sua atitude, ela não condiz com a palavra do Senhor. Eu não vou deixar de gostar de você, eu não vou deixar de te amar, mas eu não concordo com isso que você fez. Nós precisamos ter um posicionamento assim como foi Jesus, imitadores de Cristo. Nós precisamos nos posicionar e viver e conversar e agir sempre na verdade, na justiça e na bondade. É assim que nós precisamos viver. Mas também, se é algo que essa pessoa fez, a gente reprova, mas ali uns 10 dias lá na frente a gente faz aquela mesma coisa que nós reprovamos, estamos errando. Estamos fazendo errado. Porque Satanás, ele tem uma brechinha que ele age e Deus permite. Muitas vezes nós reprovamos, mas nós não usamos bondade, nós não usamos justiça e nós não usamos verdade. O que nós fazemos? Nós julgamos erradamente. Nós julgamos com um olhar de reprovação, mas não a reprovação vinda de Jesus, mas a reprovação vindo de nós, seres humanos, homens pecadores. E aí o que vai acontecer? Tudo que a gente julga, lá na frente o Senhor permite a gente passar. Tudo que a gente crucifica uma pessoa, pode até tratar mal, ou pode até distanciar, pode até fazer algo que entristece essa pessoa, ou simplesmente só um julgamento entre você e Deus, mas aquilo gera um sentimento ruim dentro de você, um sentimento de superioridade. Porque dependendo da forma que você reprova aquela pessoa, você está colocando superior a ela. É como se você falasse assim: aquilo lá que ela faz eu nunca vou fazer. Mas dali uns 10 dias, 20 dias, um mês, quando você se dá conta,
você está fazendo justamente aquilo que ela fazia e você julgava, e você reprovava. Então, até no reprovar, nós temos que ter sabedoria. Eu posso reprovar a atitude daquela pessoa, mas não com julgamento, me achando superior a ela, me achando melhor do que ela. Eu preciso reprovar a atitude daquela pessoa, mas sabendo que eu também posso cair, sabendo que aquela situação não agrada o Senhor e também me entristece como irmão em Cristo que eu sou dessa pessoa. Nunca devemos julgar ou reprovar com ar de superioridade, porque aquilo ali vai ser pedra de tropeço lá na frente na sua vida. Se você começar a conversar com as pessoas, todas vão falar a mesma coisa. Comece a conversar com as pessoas que já afastaram do Senhor e depois voltaram. Comece a conversar com elas e perguntar como que era. Como é que era antes? Né? Você falava de alguém, o que aconteceu? Como você chegou nesse ponto? Muitas pessoas não conseguem enxergar que coisas que elas estão fazendo hoje são resultado de reprovação com orgulho, reprovação em autoridade, reprovação com sentimento de superioridade que ela teve com relação à mesma atitude de outras pessoas. Isso acontece com uma frequência incontável. Isso acontece muito. Eu vejo muito isso acontecer. Isso é muito triste. Porque quando a gente se dá conta que aquilo que a gente criticou na outra pessoa é o que nós estamos fazendo, é muito triste. Meu Deus, mas eu vi o que aconteceu com aquela pessoa, como que eu caio nisso? Porque abriu uma brechinha. Porque quando eu reprovei com o sentimento de que eu sou melhor. Com o sentimento de que comigo isso não acontece. Com o sentimento de que essa pessoa não está nem aí para a obra de Deus, mas eu estou. Essa pessoa não está nem aí para essa situação, mas eu estou. Então, o sentimento que a gente coloca quando nós vamos reprovar alguma atitude de alguém, ele precisa ser de bondade e amor. Ele não pode ser de superioridade. E isso acontece demais. Isso acontece muito. Então, nós precisamos sim reprovar atitudes erradas, mas em sabedoria e com o nosso coração e com o nosso espírito debaixo da vontade do Senhor. Sabendo que hoje é fulano que está fazendo, mas amanhã pode ser eu. Então, a nossa reprovação precisa ser em sabedoria, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Os filhos da desobediência, os filhos de Satanás, eles fazem coisas que nós não sabemos em segredo, que dá vergonha de contar. Os filhos da desobediência, hoje nós vemos, principalmente na área sexual, na área de relacionamento, como que o negócio está perdido, gente. Como o Paulo falou, é vergonhoso até de mencionar. Como as pessoas estão aí vivendo, um casamento a 3, a 4, é uma confusão, é uma vergonha, gente, isso é vergonhoso. Aí a gente vai lá na época de Noé, era desse jeito. Lá na época de Sodoma e Gomorra era desse jeito. E estão o quê? Se repetindo. Tem cidades aqui no país que são chamadas de Sodoma. Por quê? Porque estão revivendo o que acontecia naquela cidade hoje em dia. Então, a gente tem até vergonha de mencionar. A gente tem até vergonha de falar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, coisas que são reprovadas pela luz, coisas que são reprovadas de uma forma bondosa, reprovadas diante da palavra do Senhor, reprovadas diante das Escrituras, elas então estão agora na luz. Peraí, mas essa vida que você está vivendo, você não é casado, você mora junto,
inúmeras coisas que estão acontecendo na sua vida. Você não pode viver assim. Isso não agrada o coração do Senhor. Isso faz com que você perca a sua salvação. Isso agora o que? Ela está manifesta na luz. Ela está manifesta na luz. Então, quando a luz chega, não tem escuridão. Então, quando a gente reprova em amor e em bondade, fala para a pessoa, buscando no Espírito Santo, essa pessoa pode ter os olhos abertos. A luz pode entrar na casa dessa pessoa. A luz pode entrar na vida dessa pessoa. E ela vai falar assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? Como que eu faço para consertar? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero estar na eternidade. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Desperte você que está dormindo. Quando a gente reprova situações na vida de alguém e aquilo em amor, e essa pessoa recebe ali um despertar do Espírito Santo, ela então estava dormindo, mas agora ela vai se levantar dos mortos e vai ter o que? A luz de Cristo. Não, mas eu estou viva, eu não estou morta. Você está morta espiritualmente. Você está morto para a eternidade com Jesus. Mas quando a luz de Cristo chega na sua vida, quando o Espírito Santo habita em você, você então não está mais entre os mortos. Agora você vive iluminado por Jesus. Isso que Paulo está falando. E ele ainda diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam como tolos, mas não vivam como tolos, mas como sábios. Nós precisamos viver em sabedoria, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Tem dia que parece que o dia passa tão rápido que já não fez nada, não aproveitou nada, mas já está na hora de dormir. O que eu fiz hoje? Se a gente não tiver a cabeça boa, a gente fica doente. Porque a gente quer fazer tanta coisa e às vezes não dá para fazer nada. Aí a gente tem que tomar cuidado. Porque aqui fala: aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. Então eu quero aproveitar, eu quero fazer, e no final não faz nada. Nada. Nós precisamos buscar no Senhor direção. Busca no Senhor, busca no Espírito Santo. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós fomos criados por um propósito. Quando nós nascemos, Deus já tinha nos criado na mente dele. Deus já tinha preparado todos os nossos dias. Deus já sabia para qual era o propósito que Ele ia nos criar. Deus escolheu quem seria a nossa mãe e o nosso pai. Ah, mas minha mãe e meu pai não casou? Não preocupa. Deus queria que você nascesse do jeito que você é. Deus queria que você nascesse com todas as características que você tem. Todas as características. Você vai falar assim: mas então quer dizer que Deus aprova o pecado? Deus aprova a gravidez fora do casamento? Não, Deus não aprova isso não. Porque se desde pequeno a gente tivesse entendimento de buscar a nossa vida vivendo na vontade do Senhor, a nossa vida ia ser diferente. Mas a gente quer fazer a nossa vontade. Então, às vezes, Deus vai nos permitir que a gente una a pessoas para um único propósito: alguém nascer. E depois que nasce essa pessoa, Deus separa. Eu sei muito bem como é isso. Eu sei muito bem como é isso. Um dia, uma mulher era casada durante muito tempo e ela perguntava a Deus: Deus, mas meu casamento é tão complicado. Está tudo tão difícil, eu não estou entendendo. Por que, Deus? Por que o Senhor permitiu casar com essa pessoa? O que aconteceu? Onde eu me perdi? E essa mulher falava isso e falava com Deus: Deus, como assim? Eu estou meio perdida. E que casamento é esse? Nunca deu certo. E que confusão. E eu também não consigo dar um ponto final nesse casamento. E o Senhor, ela orando ali, falando com o Senhor, questionando o Senhor, o Espírito Santo falava com ela: seus filhos. Seus filhos. Então Deus
Deus permitiu a união daquelas duas pessoas para que nascessem aquelas crianças, que foram crianças, foram seres humanos, foram filhos de Deus, preparados para nascer naquele lugar, preparados para nascer com aquelas características, que só a união dessas duas pessoas poderia acontecer isso. Então, nós somos escolhidos de Deus, nós somos separados de Deus, nós somos obra da vontade de Deus. Então Ele tem um propósito para nós. Então, quando a gente fica mais inteligente, a gente começa a entender que nós não vivemos pela nossa vontade, nós vivemos pela vontade de Deus. Nós entendemos na mente, mas fazemos diferente. Ah não, porque eu quero isso, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo outro, porque eu quero ir. Não. Senhor, qual é a sua vontade? Por isso que ele fala: por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus na sua vida profissional? Qual é a vontade de Deus na sua vida na família? Qual é a vontade de Deus na sua vida ministerial? Por que Deus permitiu o seu nascimento? Por que Deus permitiu você passar por tudo isso? Tudo faz parte do propósito. É doloroso muitas vezes? Sim, mas é o propósito do Senhor. E numa caminhada de uma vida complicada, uma vida triste, uma vida dolorosa, acredite, Deus não está distante. Deus está vendo tudo, acompanhando tudo, e toda vez que você busca nele, Ele te atende. Ele te atende. Então, buscar viver na vontade do Senhor é a nossa melhor escolha e decisão. Mas viver na vontade do Senhor é matar as nossas vontades. Você está disposto a matar as suas vontades para viver as vontades do Senhor na sua vida? Essa é a pergunta que eu te faço. Você está disposto a matar cada uma das suas vontades e viver a vontade do Senhor na sua vida? Ah, eu tenho vontade de cantar, de louvar, mas a vontade do Senhor é que você pregue. A vontade do Senhor é que você cuide de crianças. A vontade do Senhor é que você cuide de jovens. Não quer cuidar de jovem, quer cuidar de casal. Jovem dá muito trabalho. Meu Deus, vai cuidar de casais para você ver então. Então, é isso. Anular a minha vontade para que a vontade de Deus prevaleça. Anular a minha vida, os meus desejos, o meu eu, para que a vontade de Deus se faça na minha vida. Aí a gente vai aqui igual ao casamento. No casamento, a esposa, ela precisa o quê? Ser submissa ao esposo. Assim como a igreja é a Cristo. Como que a igreja é para Cristo? Como que a igreja olha para Cristo? Como que a igreja vive para Cristo? A igreja verdadeira, ela vive para cumprir o propósito de Cristo. Ela vive para cuidar das coisas de Cristo. Ela vive para coordenar, para gerenciar as coisas de Cristo aqui na terra. Assim precisa ser a esposa. E o marido, ele faz o quê? Ele tem que ser como Cristo foi para a igreja. O que Cristo fez? Ele se entregou por ela. Ele amou a igreja acima de si. E o marido precisa amar a esposa acima de si. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Jesus amou a sua igreja acima do seu próprio corpo. Foi. Ele não deixou, ele não se permitiu ser açoitado, machucado, e coroa de espinho, carregando cruz, sendo crucificado. O seu corpo ficou todo dilacerado. Ele entregou o que ele amava aqui na terra, o seu corpo. Porque ele veio como homem. Então o seu corpo para ele era importante.
Ele entregou o seu corpo em amor à igreja. Em amor à igreja. Ele deixou de pensar em si para pensar na igreja. Assim precisa ser o esposo. Aí fala, né? Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Quando Jesus amou a igreja e se entregou pela igreja, ele estava amando a si mesmo, porque ele sabia o que aconteceu na frente. E quando o homem ele ama a esposa acima do seu próprio corpo, aqui fala, ele alimenta, cuida, como Cristo também fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aí diz, eis que o homem deixará seu pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Aí você vê, os dois uma só carne, um só corpo. Então por que o homem tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja? É uma só carne. Não são dois corpos, agora é um só, um corpo só. Mas aí Paulo vem aqui fechando. Esse mistério é grande, mas ele está se referindo a Cristo e a igreja. Ele usou o casamento para figurar aqui para esse povo qual foi o sacrifício de Jesus e como a igreja tem que tratar esse sacrifício de Jesus e como a igreja tem que cuidar das coisas de Jesus, como a igreja tem que amar as coisas de Jesus e como que a igreja tem que ser grata a Jesus. Isso foi um mistério que Paulo trouxe, pois ele não se referia ao marido e à mulher, mas usou como exemplo e é de grande valia para todos nós hoje. Mas ele se refere a Cristo e a igreja. O que Cristo fez por nós como igreja. Nós precisamos, como igreja, ser grato e retribuir da nossa forma. Eu sou grata a Jesus, mas eu não preciso de ir para uma cruz me crucificar. Eu sou grata a Jesus e por isso eu vou cuidar daquilo que Ele colocou na minha mão. Eu vou cuidar da sua igreja, eu vou cuidar daqueles que precisam conhecer a Jesus. Eu vou cuidar dos filhos de Deus. Assim como eu falei domingo, Jesus vai prestar conta para Deus e falando, todos que o Senhor colocou na minha mão, eu cuidei e não perdi nenhum. Aqui então, Cristo, por amor à igreja, entrega tudo que tem, e a igreja, em forma de gratidão, cuida daquilo que Ele entregou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Então aqui é o capítulo 5 de Efésios. Um capítulo muito profundo. Leia de novo. Peça o Espírito Santo para falar. Busque no Espírito Santo. Busque viver a vontade do Senhor, mesmo que isso lhe doa, mesmo que pessoas vão te julgar, mesmo que pessoas vão falar, não tem nada disso não. Deus não fala com as pessoas não. Segue sua vida. Porque muitas vezes o que Deus nos pede escandaliza as outras pessoas. A nossa obediência, não, é que isso, não é assim não. É assim sim. Fazer a vontade do Senhor requer renúncia das nossas vontades. Glória a Deus. Oh Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração nos próximos dias. Que essa palavra fique dentro de nós. Que nós possamos, através do Seu Espírito Santo, receber mais e mais e mais desta palavra. Que o Senhor venha colocar no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, todas essas coisas que foram faladas aqui. Que nós possamos abrir os nossos olhos, que nós possamos ter a luz de Cristo na nossa vida, para que a gente possa viver em bondade, justiça e verdade, para que a gente possa fugir das armadilhas dos filhos da mentira, dos filhos das trevas. Ah, Jesus amado, nós sabemos do Seu cuidado, do Seu amor para com a Sua igreja, que nós possamos responder aquilo que o Senhor espera de nós, que nós possamos dar orgulho a Ti, Jesus. Nós não queremos envergonhar o Seu nome, nós não queremos envergonhar a Sua igreja. Que o Senhor venha com o Seu Espírito nos capacitando, que o Senhor venha com o Seu Espírito nos dando a direção, que o Senhor fale conosco, ó Pai. Nós precisamos Te ouvir, nós precisamos ouvir na Sua direção, nós precisamos
precisamos ouvir algo do Senhor, nós precisamos de uma palavra, nós precisamos do Senhor aqui presente em nós a todo tempo, falando conosco, falando a nossa alma, falando o nosso espírito, falando pela palavra, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada pelo seu cuidado. Muito obrigada pelo seu amor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Irmãos, vamos estar orando para estar encerrando em nome de Jesus. Lembrando que sexta-feira, culto de cura e libertação. Amém? Pai querido, Pai amado, Santo, Santo és o Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Pai, coloque em nossos corações a vontade, o desejo de buscarmos mais e mais as coisas que edificam o Espírito. Pois hoje o Senhor falou fortemente através da ministração da missionária e através da palavra a qual foi lida. Nós te louvamos, pedimos que o Senhor nos leve em segurança para nossas casas. Desde já nós consagramos a nossa quinta-feira ao Senhor, que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Proteja e guarde os nossos filhos, Pai. Onde quer que eles estejam, onde quer que eles vão, que o Senhor coloque anjos para protegê-los nesses dias maus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos dizem amém. Glória a Deus. Está terminado em nome de Jesus.